foi relatado aqui casos de pessoas pegando causas que não são delas. Ou seja, querendo o homem se exaltar, acaba-se a palavra se cumprindo na vida dele. Aquele que se exalta será humilhado, mas porém aquele que se humilha perante a presença de Deus, ele exaltará. Aleluia. No momento certo. Amém. E nós temos visto, irmãos, que muitas das vezes a igreja não está preparada para a correção, pastor. Correção essa, irmãos, que eu entendo que é para o melhor, que eu entendo que é para crescimento, amadurecimento na minha vida espiritual. Um filho, quando faz bagunça, o pai o chama atenção, o pai o corrige, o põe de castigo. O pai às vezes vai lá, puxa a orelha, o pai vai lá com a varinha, bate, um chinelo bate, né? Mas tudo na intenção de educá-lo, de corrigi-lo para que ele entenda que ele fez algo que não poderia ser feito, pastor. Algo que não poderia ser concretizado. E então, irmãos, passa o período da correção e ele volta a fazer novamente aquilo que ele tinha apanhado, aquilo que ele tinha sido corrigido, aquilo que ele tinha sido chamado a atenção, e mais uma vez a correção é feita, mais uma vez é chamado a atenção, é colocado de castigo. Aos nossos olhos, irmãos, queridas irmãs, aos nossos olhares, pastor, isso não tem valor nenhum. Até quando ele vai continuar fazendo isso, pastor? Até quando o filho continuará pagando o preço de ser corrigido, pagando o preço de ser colocado de castigo? E então essa criança cresce, se torna adolescente, cresce mais um pouco, se torna um jovem. E aí começa então, queridos irmãos, a ter uma vida direcionada na presença de Deus. E com isso começa a ter um compromisso maior na igreja. Ou começa a ter um compromisso agora de querer namorar, pastor. De querer ter a sua própria vida. E então, ele começa a chegar para a vida. E olha para a vida e começa a pensar o que tem que fazer, qual comportamento tem que ter para saber como lidar com a vida a partir daquela escolha sua. E então começa a vir na vida dele como se fosse um flash, uma história. E ele começa a lembrar lá da infância, quando ele fazia as coisas erradas e era corrigido. Quando ele ia para um caminho errado, o pai e a mãe não falavam, não passa por aí. E muitas das vezes, pela rebeldia do seu coração, pelo achar ele que poderia continuar passando por aquele caminho, então ele pagava o preço da desobediência e apanhava e era castigado. Mas isso tudo, irmãos, fez ele entender que valeu a pena, pastor, que valeu a pena, queridos irmãos, aquele trabalho todo de você mãe, você pai, de dar a boa educação ao seu filho. Trazendo isso agora para a sua vida espiritual. O jovem então toma a atitude de querer ir avante, de dar o primeiro passo. E o maior passo que ele pode dar é em direção ao quê, pastor? A presença do Senhor Jesus Cristo. Amém. Porque a palavra de Deus fala, buscar em primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais outras as coisas
acrescentadas. Aleluia. E então aquela pessoa começa a andar no caminho do Senhor, começa a fazer as coisas para Deus, começa a ir no monte, começa a orar, começa a ser usado, começa a buscar, começa a brilhar na presença de Deus. Mas o que ele pediu primeiro? Você lembra o que ele pediu primeiro? Ele queria uma namorada. Ele pediu primeiro a namorada para depois as coisas de Deus. E então ele conhece uma pessoa. E aquela pessoa começa a chamar a atenção dele. Aquela jovem bonita, formosa, começa a ser um atrativo maior na vida dele. Começa a ser então ter primazia na vida daquele jovem. E começa automaticamente o afastando das coisas de Deus. E então aquele jovem começa a esfriar na fé. E Satanás, como é estratégico, ele começa a se aproveitar disso. Porque você é mais distante de Deus, fica mais propício ao quê? Ao erro, ao pecado. E aquele jovem então cai em pecado com a jovem. Só que mais uma vez vem o quê? Na mente dele, o para que serve a correção? A palavra de Deus fala aqui: se suportarmos a correção, Deus nos tratará como filhos. Ou seja, Deus, eu errei perante a ti. A pessoa chega para o pastor e confessa o seu pecado, porque não adianta, pastor, também eu só confessar para Deus. É como se nada tivesse acontecendo. Eu posso continuar tocando a bateria, eu posso continuar pregando, eu posso continuar falando, profetizando, como se nada tivesse acontecido. Mas no momento que a palavra me diz, me ensina, para me confessar o meu, eu estava lendo aqui sobre os direitos, sobre os deveres da igreja, é confessar uns aos outros os vossos pecados, ao pastor, aos presbíteros, à autoridade da igreja, para que orando, o quê? Seja perdoado os vossos pecados. Então não basta você simplesmente chegar até Deus, porque você corre o risco de fazer o quê? O legalismo. Você continuar pedindo perdão a Deus, isso serve para mim, irmãos. Continua pedindo perdão a Deus, continua pecando. Continua pedindo perdão a Deus, continua pecando. Continua pedindo perdão a Deus, continua pecando. Mas quando você se humilha na presença de Deus, foi o que fez o filho pródigo. Eu vou chegar diante do meu pai e vou falar com ele: Pai, eu pequei contra o céu, contra ti, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Aleluia. Ou seja, pastor, eu pequei. Foi falado aqui do juiz, foi obrigado um ímpio, uma pessoa que não é serva de Deus, mas que Deus usou para mostrar o erro do outro. Olha só, pastor. Até então o senhor não sabia disso, sabia? Eu tenho certeza que o senhor não sabia disso, pastor. O senhor sabia da história que ele contou. É fácil eu chegar e contar a minha história. E pastor, o senhor me chamou algo muita atenção aqui, que me fez entender que eu não posso mais orar nem dentro da igreja por qualquer um. Quando o senhor falou de foto ali, irmãos, olha o perigo que é isso, é muito sério. A pessoa traz uma foto, joga aqui no púlpito e fala. Se você tem uma foto de alguém, você traz aqui. Você não sabe a história. Você não sabe o contexto daquela história. E você então começa uma guerra espiritual sem saber o porquê. É verdade. Você
isso.